Muito bem, vamos prosseguir então agora com o vídeo 9. Nós vamos corrigir então o disparo para usar a colisão com o Rigid Body. E nós vamos destruir as balas depois de 3 segundos para não acumular na memória. Já vou explicar o que é cada uma dessas coisas. Bom, como a gente refez a movimentação do tanque, por causa daquele detalhe com a colisão, que a gente usava o Rigid Body, que não dava muito certo, porque nós estávamos mexendo no transforme e não usando a física, provavelmente, aliás, não, nós temos que fazer a mesma coisa com a bullet, com a bala do canhão. Ou seja, no nosso bullet script, que é o script que movimenta o prefab da bala, como nós vamos ver, nós usamos também a função translate. E a bala também vai ter que ter um colisor nele, que vai colidir com outro tanque, que vai colidir com parede, enfim, vai colidir com o que quer que seja, mas ela também vai ter esse mesmo problema de detecção de colisão que o tanque teve. Então nós vamos também modificar a bala de modo que ela use as funções da física da Unity, tá? Então, enquanto vai abrindo a mono, eu vou na Scripting Reference da Unity, que nós vamos ter que pesquisar, e como eu já sei qual função que é que nós vamos ter que usar, eu já vou direto lá nela para poupar o nosso tempo, tá? Nós vamos usar a função Add Force, que é com o Rigid Body, e ele adiciona uma força em uma determinada direção, é como se fosse um chute, um impulso nesse corpo, para que esse corpo tenha uma propulsão. A função é Add Force. Essa é a função que nós vamos utilizar e ela está conectada no Rigid Body. Então, rigidbody.addForce, né? Então, é simplesmente uma força. Olha só, nós temos aqui um exemplo bem simples, né? Em que ele adiciona uma força. Nós podemos inclusive copiar esse mesmo script aqui, tá? Public float ele está usando como thrust, que thrust é um impulso, né? Ele cria uma variável rigid body chamada RB, da mesma forma que a gente já usou. No start ele pega o componente rigid body daquele objeto, e no fixed update ele usa essa função add force, pega o vetor transform.forward, que é o vetor para frente no Z, né, como a gente já tinha usado também, e ele multiplica por esse valor de thrust. Então é exatamente isso que nós vamos utilizar. A gente pode até dar um Ctrl C aqui dentro, nesses valores, Ctrl C, e aí nós vamos lá no nosso script, aqui na mono, no script da bala, e nós, a gente estava usando speed e nós estávamos deslocando a bala, então, dentro do translate, mas nós vamos modificar então esse script, usar um Ctrl C, só vamos, em vez de botar thrust, nós vamos botar bullet speed, ou só speed talvez, ou vamos botar bullet speed para ficar mais fácil da gente saber. Só vamos copiar essa variável aqui e vamos colocá-la aqui também, então tem que multiplicar pelo valor da bullet speed. Vamos salvar este script. E aí agora a gente vai na Unity e a gente pega o prefab da bullet, né? Nós temos o bullet speed, aliás, não mudou ainda. Teria que mudar aqui. Acho que ele está compilando ainda. Dá mais um segundinho. Que ele vai mudar então para bullet speed e a gente vai conseguir então, acabou de mudar. Ué, por que o rigid body está... ele está declarado como público. Na verdade não precisa aqui, tá? A gente pode declarar ele como private. Ele não precisa aparecer lá fora, porque ele só é usado aqui dentro da função start e lá fora ele não vai ter função nenhuma. Então só vamos mudar esse private para public, que ele não precisa aparecer aqui, certo? Então, que demora isso aqui. Assim que ele terminar, ok. Bullet speed, então vamos fazer um teste. Não sei o que vai ser bom. Vamos colocar 50. Precisa mais, eu coloco mais. Se não... Então, é quando ele cria a bala, né? Dentro do... Aliás, ele não vai estar atirando ainda,
porque o nosso script tank movement não tem as funções para atirar ainda. Para isso nós vamos precisar copiá-las do tank script. Então vamos fazer essa alteração antes de prosseguirmos. Tank movement e o tank script. Para atirarmos, nós utilizamos o public game object e o bullet position, essas duas variáveis aqui. Então nós vamos copiá-las aqui em cima, pode ser depois dessas aqui. Ó, a gente pode até ajustar isso aqui para ficar de acordo com Ctrl V, vamos deixar bem bonitinho. E aqui também, Ctrl X. E aqui 2 tabs e Ctrl V. Pronto. Mais o que? Na TankScript nós temos então aqui embaixo, esse aqui, input.getDown, fire1, esse aqui, Ctrl C. E aqui embaixo então nós temos que colocar isso. Podemos fazer isso com mais uma função. Vamos fazer o seguinte, como a função de tiro tem que estar dentro da fixed update. Deixa eu ver uma coisa, espera aí. Não, na verdade isso aqui pode ficar dentro da update, não tem problema, porque a função da bala, aqui ele só verifica o pressionar do botão, mas a bullet script já está usando fixed update, como nós estamos usando a física aqui, né? Então ela já está dentro da fixed update, mas o pressionar do botão tem que ser verificado dentro da update. Então nós vamos copiar aqui embaixo. Logo depois das leituras dos eixos, a gente copia, então, se pressionou o botão fire1. Né? Então vamos salvar esse script aqui também. E aí lá dentro da Unity agora nós temos que pegar o tanque e provavelmente ele vai pedir aqui embaixo, né, além do speed e o turn speed, ele tem que abrir para nós colocarmos então de volta a game object bullet, que armazena o prefab, e o transform bullet position, que tem a posição onde a bala vai ser instanciada. Então aqui nós temos no tanque, nós vamos botar o bullet position, que é esse aqui, e aqui nós vamos pegar então o prefab da bullet, que vai aqui, certo? Agora então dando um play, nós provavelmente vamos ter algo já funcionando. Vamos fazer o teste. Vamos lá. Está parada. Por que ela não está se movimentando? Vamos ver. Bullet 50. Bullet speed 50. Por que ela não está... Ah, sim, por um detalhe muito importante. Ela não tem um rigid body, né? Então, temos que adicionar um rigid body nessa bullet, senão, logicamente, ela não vai funcionar, porque ela não está entendendo ela como um corpo físico. Inclusive, no erro aqui, ele está dizendo, ó, não há rigid body no bullet, né? Então, vamos adicionar um rigid body. Cadê você? Aqui. Usar a gravidade, ok, tudo normal. Vamos dar um play agora. Segundo teste. Está disparando, só tem alguma coisa esquisita que ela está subindo e descendo. Vou ter que investigar para ver o que é esta anomalia. Bom, então, na verdade eu descobri qual que é o problema aqui, tá? O problema é o seguinte, nós estávamos aplicando essa força aqui embaixo, né? Aqui no, deixa eu dar um Ctrl Z aqui no Fixed Update. Ou seja, ela continua aplicando essa força o tempo todo, ele vai reaplicando essa força. É por isso que a bala, na verdade, estava acelerando, certo? Se a gente desse... Vamos fazer o teste de novo aqui para vocês conseguirem entender o que estava acontecendo, né? Se eu coloco então uma velocidade aqui, botar uma velocidade menor, como por exemplo 10,
o que está acontecendo quando eu atiro? Ele vai reaplicando essa força 10, ou seja, a bala ia acelerando, né? Vamos disparar uma bala aqui, ó, nota que ela vai acelerando. Isso não condiz nem um pouco com a física quando a gente dispara um projétil, né? A física, na verdade, ela tem que ir desacelerando, né? Depois do impulso inicial. Então, deixa eu desmarcar aqui que eu tinha marcado, depois eu vou marcar de novo para vocês entenderem o que é. O que acontece, pessoal? Isso aqui tem que ser colocado só no start, é só uma vez que a gente adiciona essa força e é quando a bullet é criada. Então nós botamos isso aqui e no Fixed Update não precisa nada, na verdade, é só quando a bala é criada, né? Quando a gente instancia a bala, quando ela é criada pela primeira vez, ele pega então o Rigid Body e aplica essa força, então uma vez somente. Então vamos salvar aqui e lá na Unity agora isso já vai mudar. Então vamos de novo agora dar um play para a gente fazer o teste. Vamos lá. Agora está muito baixa. Sim, porque agora ele só está então aplicando uma vez, né? Então vamos colocar uma velocidade, uma força maior, 100. Ó. Dependendo a massa que vocês colocarem aqui, por exemplo, eu coloquei 0.5, dependendo da massa, se a massa é menor, a força precisa ser maior, né? Então vamos botar aqui, sei lá, ou a gente diminui a massa, eu diminui o drag dela aqui também para 0, que é o coeficiente de atrito, né? E a bullet speed aqui, vamos botar então, tá 0.5, meio quilo, dá para ser um pouco menor que isso. Vamos botar 0.1 e aí, ó, vamos disparar. Agora nós temos um disparo mais convincente, tá? Lógico que a taxa é bem grande, né? Não precisa disparar tanto assim. E nós temos esse pequeno problema que ela está colidindo com as paredes também, né? Que aí a gente só precisa mudar, na verdade, o tipo de colisor, né? É só a gente ligar, na verdade, esse Ease-Trigger aqui. Esse Ease-Trigger vai fazer com que... Olha, fica até divertido de ficar brincando aqui, porque tem um monte de bolinhas. Se continuar atirando, pode virar uma piscina de bolinha, né? A gente pode marcar o Ease-Trigger. Quando a gente marca esse Ease-Trigger, ela já não colide mais com nada. Ele apenas detecta a colisão, tá? Imaginem que essa bolinha, por exemplo, aqui, ela é um pickup, um item que eu vou pegar, tá? Se eu coloco Ease-Trigger, ele só detecta a posição, ele só detecta que houve colisão, mas ele não colide fisicamente, né? Então por isso que eu vou usar isso depois. Quando a bala atingir o tanque, um outro tanque, eu não preciso que ele colida fisicamente com ela, mas eu preciso que ele detecte a colisão, tá? Então depois nós vamos utilizar isso e vocês vão entender na prática como é que funciona, tá? E aquele problema que ela estava, assim, que eu comentei, que ela estava girando para tudo que era lado, que na verdade foi porque eu pausei o vídeo, eu acabei esquecendo do motivo pelo qual eu tinha pausado o vídeo, mas é só a gente pegar na própria bullet e fechar aqui o Freeze Rotation dela no X, Y e Z e o Freeze Position no Y. Então ela não gira para nenhum lado, ela só vai reto e ela não sobe também, ela só fica livre para ir na posição Y e Z. Então esse era o problema também, que depois eu acabei descobrindo mais problemas e acabei não esquecendo de por que eu tinha pausado o vídeo para corrigir esses problemas, tá? Então é isso que precisa ser feito por enquanto. Não esqueçam de fazer isso no prefab, tá? Então fazer isso daqui aqui, certo? Vamos ver se ficou ok. Ficou com velocidade 100, massa 0.1, ok. Tá. E nós temos então que destruir as balas depois de 3 segundos para não acumular na memória, tá? Então vamos lá. Nós vamos fazer então, vamos construir um script. Vamos criar um novo script, novo C# script, e nós vamos chamá-lo de Timed Object Destructor, ou seja, um destruidor de objetos com um timer. Basicamente esse é o nome do script. Por que eu não criei ele com outro nome, um nome mais simples?
porque na verdade eu quero que ele seja genérico. Ele vai destruir qualquer coisa que eu queira que ele destrua depois de um determinado tempo. Então vamos lá, vamos colocá-lo na própria bullet, tá? E por que eu quero fazer isso? Deixa eu explicar, para vocês entenderem por que eu quero fazer isso. Porque é o seguinte, olha, acertei a bullet com todas as coisas que eu precisava, né? Não foi para cá o script, vamos de novo. Pra cá, ok. Lembre-se de fazer isso no prefab, né? Bom, vamos dar play de novo. E vocês viram que quando eu vou usando aquela função instantiate, que é o que acontece quando eu aperto o gatilho, né? Ele vai criando bullet clone aqui, ó, né? Ele vai criando, né? Ele não destrói nunca. Ó, se eu pegar isso daqui, ela tá lá, ó, ela tá andando pelo universo aqui. Ela vai ficar andando infinitamente o tempo todo. Lógico que isso é um objeto pequeno e não ocupa tanta memória, mas imagine depois de um jogo eu vou ter quantas centenas ou milhares de balas instanciadas na memória. Então o bom é que eu destrua elas depois de algum tempo. Então eu vou destruir elas depois de 3 segundos. Por isso que eu estou criando esse script aqui, tá? Bom, não abriu ainda aqui, vamos dar 2 cliques aqui para abrir este script. Como é que esse script vai funcionar? Nós vamos ter então, vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma variável do tipo float, public, float, time to destroy, tempo para destruir, tá? Isso nós vamos setar lá no próprio script, tá? Aqui embaixo função update não precisa, mas nós vamos criar uma função do tipo public void. O nome da função vai ser destroy game object, ou seja, destrói o game object, certo? Então nessa função ele simplesmente vai chamar o comando destroy, olha ele ali, destroy game object, que ele vai destruir ele mesmo, né? É isso que vai acontecer. Prestem atenção sempre nos maiúsculos e minúsculos, tá? Minúsculo é o objeto, maiúsculo é a função, é a classe. Então, nós queremos destruir o objeto, certo? Então, aqui vamos comentar. Função que destrói o game object ao qual o script está aplicado, certo? Então, aqui não precisa comentar porque é simplesmente isso que ele faz, tá? No start, nós vamos chamar um comando chamado invoke, tá? Para vocês saberem o que é o invoke, vamos lá, vamos colocar aqui invoke. Aqui, ó. Não tem uma descrição legal. Aqui, vamos ver. Tá aqui ela. Invoca o método, né? Método também é conhecido como função, né? Método em C#, função em JavaScript normalmente, mas às vezes pode ser a mesma coisa. Então invoca o método methodName in time seconds. Ou seja, olha aqui como ele está chamando, olha. O exemplo que ele está trazendo, olha. Lança um projétil em 2 segundos. Então ele tem um rigid body, projétil. Na função start ele chama invoke a função launch projectile em 2 segundos. Então aí ele vai chamar a função launch projectile, que é onde ele lança o projétil, né? Nós no caso queremos chamar a função destroy game object. Então nós vamos fazer invoke e aí entre parênteses e entre aspas, destroy game object. Cuidem para escrever certinho e no tempo, time to destroy, certo? Cuidem para escrever certinho exatamente essa daqui. Vou dar até um Ctrl C aqui. Pegar aqui, dar um Ctrl C. Pegar aqui, dar um Ctrl V, para garantir que está escrito bem certinho. Tá? Então, quando der
o start, logo que criar a bullet, ele já vai invocar a função destroy game object, que no caso é essa daqui, que destrói o game object em tantos segundos. Então, se eu botar lá 3 segundos, quando ele criar a bala, ele já vai chamar essa função em 3 segundos. Então, daí, quando ele chamar ela, ele vai destruir a bullet. Vamos salvar isto e vamos testar, ver se isso funciona. Aqui dentro, então, nós temos dentro do prefab, lembrem-se de fazer isso dentro do prefab, porque é ele que a gente instancia quando cria a bala. Então, time to destroy, vamos botar 3 segundos, ok, e vamos fazer um teste e ver se isso está funcionando. Vai ser bem fácil, é só a gente olhar, não precisa ficar procurando a bala, vai ser só a gente olhar aqui se ele vai destruindo. Lancei 3 e ele vai destruindo depois de 3 segundos. Criei, 1, 2, 3, destruiu. 1, 2, 3, destruiu. Viu? Então a gente vai liberando memória dessas bullets que a gente vai criando e ele vai destruindo depois de 3 segundos. Isso é uma boa prática para a gente ir utilizando. Certo? Nesse vídeo vamos ficando por aqui e continuamos no próximo.